A paz do Senhor Jesus. Venho trazer uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 27, diz assim: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Essa narrativa de Daniel capítulo 6 vai dizer acerca de Daniel na cova dos leões. Havia um edito real que não poderia ser revogado. Daniel foi levado cativo à Babilônia, que era a maior potência mundial na época. Era um império, um grande império que dominava sobre nações. E havia um edito para que num período de 30 dias não fizessem petições aos seus deuses, a nenhum outro deus a não ser o rei dos Medos e Persas, que era o rei Dário ou Dario. Mas Daniel, que quando foi levado cativo, era um jovem de cerca de 17 anos, um jovem, bem jovenzinho. Daniel, ele era príncipe, mas foi levado cativo para ficar a serviço do Império Babilônico. Mas Daniel, se você ler a partir do capítulo 1, vai dizer que ele assentou em seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia, não se contaminar com o vinho, com a comida que era oferecida àqueles deuses. Ele assentou não se contaminar. Ele estava em terra estrangeira, mas ele assentou em seu coração não se contaminar. E os governadores, as autoridades da época, eles viam Daniel como uma ameaça, porque em Daniel havia um espírito excelente, porque Daniel era homem temente ao Deus vivo. E não havia nada que pudesse denegrir a conduta de Daniel. E Daniel tinha um cargo importante, um dos principais. E eles procuravam ocasião para fazer algo contra Daniel, mas não acharam nele nem culpa, nada que pudesse culpá-lo, que pudesse denegrir Daniel, porque a conduta dele era reta. E eles lançaram um edito: ó rei, no espaço de 30 dias, que ninguém faça petição a nenhum Deus, a não ser a ti, ó rei. Que a glória fosse para o rei, que só ele poderia ser idolatrado, invocado. E o rei concordou e selou com o anel. E a lei dos Medos e dos Persas não poderiam ser revogada, era um edito real. Nada nem ninguém poderia revogar. E eles ficaram procurando uma ocasião contra Daniel e disseram: mas ele não há nenhuma falha de Daniel, a não ser que façamos algo acerca da lei de Deus de Daniel. Só que Daniel, queridos, Daniel, ele tinha uma vida devocional e uma vida de oração. O texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia na janela do seu quarto para a banda de Jerusalém. Ele deveria orar na janela e olhar para Jerusalém, a sua terra natal, da onde ele foi arrancado, na base da imposição, na base da violência, ele foi levado cativo. Mas era a nação dele, onde estavam os pais, o seu povo. E eu creio que Daniel deveria olhar para aquela janela e orar a Deus. Deus, me guarda aqui nesse lugar.
eu estou numa terra estranha. Esse povo se curva diante de deuses de estátua, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. Eu creio, irmãos, que Daniel deveria olhar para aquela janela e pedir para que Deus o guardasse naquele lugar. Mesmo diante desse edito, Daniel não se acovardou, porque o Senhor derramou no seu povo um espírito de ousadia e não um espírito de medo. E aqui, queridos, Daniel é lançado na cova dos leões. E o rei Dario ficou turbado, não conseguiu nem dormir, e ele foi orar e jejuar por Daniel, porque o Deus vivo já havia livrado da fornalha Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram companheiros de Daniel, que também foram levados cativo. Então o rei Dário sabia da fama do Deus vivo e do poder que ele poderia livrar Daniel. E assim aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões e fecharam, lacraram a porta. Sabe? E colocaram uma pedra, achando que assim Daniel não ia mais orar, não ia mais clamar. Eles pensaram, ele vai ser estraçalhado, porque todos que são lançados nas covas são estraçalhados, têm os seus ossos quebrados. Mas na manhã seguinte, após ser lançado na cova dos leões, o rei Dário foi lá e chegando, ele se chegou à cova e chamou por Daniel com uma voz triste. Falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha o versículo 21, irmãos. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. São palavras de Daniel. Daniel estava dentro da cova e os leões não lhe fizeram mal nenhum. Daniel recebeu esse livramento da parte do Senhor. Diz que Deus enviou o seu anjo, porque a palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao meu e ao teu respeito, que somos servos do Senhor, que adoramos apenas o Deus Todo-Poderoso. Rei Dário sabia, ele tinha um carinho por Daniel e sabia que Deus era poderoso para o livrar. E quando chega no versículo 27 que eu fiz a menção no início dessa videomensagem, diz que ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele livrou e salvou Daniel daquilo que veio para destruir, daquilo que veio para estraçalhar os seus ossos, para comer as suas carnes. Mas o Senhor o livrou, porque Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação, de qualquer sentença, de qualquer decreto maligno contra nossas vidas, de qualquer decreto que vem para te destruir, para me destruir. Mas o Senhor, Ele livra, Ele salva, porque nele há todo o poder. Ele opera maravilhas, sinais e maravilhas nos céus e na terra. Só para justificar um servo, uma serva de Deus, que continuamente ora, que continuamente dobra os joelhos e ora, que continuamente está invocando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder. Queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém.
Então é preciso você fazer uma escolha a quem você vai servir. Você vai servir a um Deus de pedra? Você vai servir um Deus com D minúsculo? Uma estátua? Uma imagem que tem olho, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não falam? Você precisa ir fazer uma escolha. Então escolha servir e invocar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem domínio sobre tudo, sobre todos os reinos. Ele estabelece reis, ele remove reis. Há um sopro de Deus. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, que trovões saem da boca do Deus Todo-Poderoso. A sua palavra, a sua fala é como o barulho de trovões. Ele tem todo o poder para te livrar da situação, de algo que chegou na sua vida, não sei, talvez uma enfermidade, uma falência, talvez um laudo, um diagnóstico, que para a medicina não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que tem poder para tirar você dessa situação, para anular a sentença de morte, para anular um decreto que iria acabar, que iria te destruir. Mas a palavra é: Ele cura e salva. Ele livra e salva, ele opera sinais e maravilhas. É um Deus maravilhoso, Deus vivo, um Deus vivo que todos tremam e temam diante desse Deus poderoso. Ele sim tem todo o poder. Basta somente fazer como Daniel fez. Nele não foi encontrado delito, ele tinha uma conduta reta. Ele tinha uma conduta reta, não tinha nada que viessem culpar. Foi achado nele inocência, porque Deus não tem culpado por inocente, diz a palavra do Senhor. E ele continuamente orava, ele tinha uma vida de oração, ele continuamente orava, mesmo com o edito que poderia levá-lo à morte, ele não negou o nome do Senhor Jesus, ele não negou o nome do Deus que estás nos céus, ele não negou o nome. Aleluia, essa palavra é poderosa demais, eu amo a palavra de Deus, ela é poderosa. Fica com essa reflexão e medite nas Sagradas Escrituras.